Eu acho que é só a gente mesmo hoje, né? Cada vez menor, a galera tá tirando férias antes, não sei o que tá acontecendo com a turma. Era uma turma que ficava assim uns 8, né? Temos 8, 9 alunos online, agora tá diminuindo bastante. Mas vamos dar continuidade, não vou cancelar nem nada só porque tem 2 alunos. Né? Vocês estão aí dispostas, então simbora, tá? Antes de começar a falar sobre a matéria, eu só queria lembrar que a nossa atividade, né, que para ser entregue até hoje, às 11h59 pelo sistema online. Tá? Vou abrir ela aqui para a gente dar uma conversadinha rapidinho sobre ela. Daí na próxima aula eu trabalho com vocês as respostas, tá? Como ela fecha hoje, se ela tivesse fechado ontem eu já trabalharia as respostas, mas hoje a gente ainda não pode trabalhar, tá? Falando nisso, vocês entregaram? Vamos lá. Deixa eu ver da turma de vocês. Quem entregou aqui? Sétimo ano. M3. Ana. Começa. Tá fazendo? Ah, beleza. Não, fechou então. Tá de boa. Tá. Eu acho que online, quem entregou aqui foi a Ana Heloísa, Cibele, Davi Newton. É bem pouquinha gente mesmo, assim. Eu vi pouca gente entregando a atividade, né? E a gente está corrigindo, a gente está lendo, a gente está fazendo a nossa parte, né? Só não tá botando nota que não tá autorizada a colocar nota, né? Mas de resto a gente tá fazendo tudo. Tá? Vamos lá então. Então é aqui, só para falar que entregou pelo online, vocês vão estar entregando. Então tá ótimo, é importante fazer. Se tiver dúvida, perguntar. Tá? Eu acho que basicamente a questão mais chatinha de fazer é essa questão 1 aqui. Até tá escrito Itajá, fica Itajaí. Errou na hora de digitar. Deixa eu arrumar aqui. Então, estão vendo aí, né? Tá sendo partilhada a nossa tela, né? Tá. Então, vamos lá. Então, a questão 1 aqui, que eu pego trechos do livro da Urda, né? Que fala sobre o Vale do Itajaí. E aqui vocês vão ter que marcar o quê? Qual é a pergunta, então, né? Para trabalhar, ou identificar características naturais ou sociais do Vale do Itajaí. Então, se falar da natureza, falar, né, da questão dos rios, do rio, né, que tem o rio Itajaí-Açu, falar a questão da floresta, daí isso é questão natural. E depois falar de cultura, das casas, de que forma as pessoas viviam, é uma questão social, e aqui responder, né? Na questão 2, vocês vão ter que avaliar os critérios das, das classificações, isso aqui eu já também falei na outra aula, né? O mapa da página 4 e o mapa da página 5. E a terceira questão, que é a última aqui, é completar a tabela. Falar para a professora quantas regiões tem em cada regionalização e o nome de cada uma das regiões dentro da regionalização. Tá? É bem tranquila essa atividade aqui, foi até bem facinho, assim. Por isso eu deixo para a última hora, né? Porque tá muito fácil. A outra atividade começa amanhã já, a partir das 8 horas da manhã, então ela já está pronta lá no sistema, tem vídeo de aula, tá prontinha lá. Amanhã, a partir das 8 horas da manhã, já está liberada no sistema, tá? Deixa eu não salvar aqui, alguém está pedindo para entrar. Ana Heloísa, opa, mais uma. Hoje a reunião é só das meninas. Hoje a gente vai falar mal dos meninos. Vamos lá. Então, na última aula, a gente estava falando sobre a regionalização, né? E regionalizar é o ato da gente dividir um determinado território a partir das suas características, né, semelhantes, e pode regionalizar da forma que for, desde que a gente tenha um critério para isso.
E então a gente foi analisando mapa a mapa, né? A professora foi falando aqui um pouquinho de cada mapa, que é a atividade, que é o que pede atividade, né? O mapa da página 4, regiões hidrográficas, mapa da página 5, domínios morfoclimáticos, isso aqui eu já falei tudo com vocês, né? E aí tem tipos de regionalização, daí ele traz vários tipos de regionalização que já foram feitas sobre o Brasil. O IBGE fez as regiões literárias, né? Esse aqui. E depois ele fala um pouquinho sobre as principais formas de regionalizar o Brasil, que são os complexos regionais, que é lá do Pinchas Geiger, o cara lá que era contra o IBGE e fez essa regionalização que também é chamada de geoeconômica, que divide em três, é isso que faz parte da tabela, né? Tá? Depois a difusão tecnológica, feita pelo Milton Santos, que também faz parte lá da tabela. Colocar quantas regiões tem o nome delas, não perder os estados, né, que compõem, porque daí assim, é muita coisa para escrever, né? Muita coisa assim que é só você olhar o mapa mesmo, que é importante é essa leitura básica do mapa. E é mais comum a regionalização do IBGE, que a gente trabalha aqui com as 5 regiões, é um mapa que tem em todo lugar, tá na padaria tem, então esse mapa aqui ele é bem comum, tá? É isso aqui, então, para a gente estar começando a trabalhar. E aí, a professora começou a falar um resuminho de cada região. Lembram? Região Norte, e a gente parou, né, falando da região Norte, que tem como característica a floresta amazônica, clima equatorial, uma grande rede hidrográfica, as características naturais são bastante vivas, bastante, né, nítidas. Também na parte social, a maior parte da população, quase, né, 40% da população vive abaixo da linha da pobreza, é uma região com baixa densidade demográfica, mas tem muita a questão do transporte, é feita a maioria das vezes pelo rio, né? Então é o transporte hidroviário, essa característica da região norte. E também falou um pouquinho das fronteiras, né? Que é uma grande fronteira e que a gente tem dificuldade para poder fazer a segurança das fronteiras, né? Que fala do Exército Brasileiro. Comentamos também sobre a região centro-oeste, meião do Brasil. Só temos aí 4 estados. Opa, achei 4 estados, mas chegou. Boa tarde, Davi. Vamos lá. É a região centro-oeste, composta aí por Goiás, Mato Grosso do Sul e Distrito Federal. Questão histórica relacionada à época do ouro, né? E com as entradas dos bandeirantes, que era território espanhol, então ele veio aí só depois, né, que a gente atravessou lá o Tratado da gente, não, os portugueses, né, atravessaram o Tratado de Tordesilhas e conquistaram o território. Importância em relação ao lugar que tem mais gado no país, maior rebanho bovino do país, né, e tem a questão da plantação de monocultura, principalmente de soja, nessa região aqui, tá? E também tem a problemática lá no Mato Grosso, né, que é a divisa com a Bolívia, né, e aí, Bolívia e Paraguai, mas o problema maior mesmo está com a Bolívia, né, com a questão do tráfico e tal, tá? E aí a professora parou na região nordeste do Brasil, pelo menos é o que está anotadinho aqui. Não sei em relação a vocês aqui. Eu vou acender a luz aqui do meu quarto, porque tá bem escuro. Só um pouquinho. Pronto. Porque para prof fica difícil de ver e ler. A professora tá velha, aí a professora tem que ter luz para ler. Tá? Então, a região Nordeste é bem característico, né, essa questão do nordestino, né, da questão do cangaceiro, né, onde aconteceu grandes histórias literárias, aí a gente volta lá para o BGE Regiões Literárias. Então, a região Nordeste é composta por mais estados no Brasil, tem 9 estados, mas ela é pequena, né, ela tem 564 mil quilômetros quadrados. Estou falando aí, a Bahia é o quinto maior, né? E Sergipe tem 22 mil quilômetros quadrados, então tem estados bem grandes e estados bem pequenos, né?
Sergipe mesmo acho que é o menor que existe, tirando o Distrito Federal, que também é considerado um estado, né? Que é a capital brasileira. Então tem uma grande diversidade cultural, desde, né, no litoral brasileiro, onde nós temos a diversidade indígena, a diversidade, né, da cultura afro-brasileira e também da cultura portuguesa, né? E no interior, lá do Nordeste, que daí tá falando mais, né, sobre a questão dos cangaceiros e dos vaqueiros lá. Que é diferente do Sul, né? Essa dos vaqueiros aqui que ele fala é diferente da do Sul. A cultura é diferente, assim, tá? Além da tem a diversidade natural, condições climáticas e biomas, aspectos geológicos e geomorfológicos. A gente vai ver isso durante, no decorrer do LDI, aqui ele só tá uma breve introdução. Então, aí como ele fala aqui, que a professora falou na última aula também, que ele foi por muito tempo uma emissão de imigrantes, ou seja, saiu muita gente do Nordeste vindo em direção ao Sudeste. A professora até falou de um filme, né, que é O Caminho das Nuvens, é um filme brasileiro bem bacana, não sei se alguém assistiu, tá, mas é um filme legal de assistir, que ele fala realmente dessa saída das pessoas do Nordeste em região Sudeste. O interessante desse filme é que as pessoas que saem do interior do Nordeste, elas vão até o Sudeste, até São Paulo, isso, elas vão até São Paulo de bicicleta. Então, aí tem toda a história, se desenvolve a partir dessa questão, né? Só que, no entanto, dentro desses últimos anos, aí até de 2014, 2015, houve uma guinada na região Nordeste, um investimento, tanto do governo federal, quanto do governo estadual, né, e alguns governos municipais também, e que começou a atração turística e questão da indústria e a náutica, né? A questão dos navios também. Então, com esse investimento na região Nordeste, no litoral nordestino, acabou que aumentando o fluxo econômico e atraindo várias pessoas para aquela região. Tá? Mas aqui ainda, 43,5% das pessoas que vivem no Nordeste vivem abaixo da linha da pobreza. É isso assim, por enquanto. Região Sul, a nossa região, né? 3 estados, Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul. Fazemos fronteiras com Paraguai, Argentina e Uruguai. Questão histórica, nós temos a maior parte do nosso território não pertence a Portugal, é só a pontinha aqui da ilha de Santa Catarina, chegando, se eu não me engano, até Joinville. O restante, indo para o oeste de Santa Catarina, tudo era domínio espanhol, mas, né, delimitado pelo Tratado de Tordesilhas, mas com o tempo também fomos conquistando, né, os portugueses foram conquistando esse território. É interessante também ressaltar que o nosso território aqui, tanto o Rio Grande do Sul, Paraná e Santa Catarina, nós temos, além da migração portuguesa, além da miscigenação com indígenas e também com os povos africanos, também veio para Santa Catarina os migrantes italianos, alemães, holandeses, até mesmo japoneses, né? Nós temos uma colônia japonesa mais para o oeste catarinense, né? Que é a colônia de Frei Rogério. Então, a gente tem, né, uma peculiaridade cultural bastante grande, uma diversidade cultural bastante grande, tá? Aspectos naturais é o clima subtropical e as condições, né, em relação à grande riqueza cultural que nós temos aqui na nossa região. Ele fala um pouquinho da cidade de Guaíra, da usina de Itaipu, e o Rio Grande do Sul que tem os Pampas. Ai, que choro. Vamos lá, não fiz o meu café hoje ainda. Vamos lá, região Sudeste, região mais desenvolvida em relação a características urbanas e industriais. Região onde já tivemos uma capital, né? Rio de Janeiro, já foi capital do Brasil. 41% da população nacional vive nessa região, vive nos estados do Sudeste. Então, é uma área com alta densidade demográfica, mas também é uma área, né, que tem grandes áreas urbanizadas e industrializadas. Então, seria aí o coração econômico do Brasil, é a região Sudeste, ainda, tá?
Apesar de terem outras regiões que estão se desenvolvendo, mas a região sudeste do Brasil, ela ainda é considerada essa questão aí do coração industrial do Brasil, né? Algumas indústrias estão indo para o interior do Brasil, mas ainda tem destaque. É o que ele fala aqui, né? Que as sedes de empresas internacionais é tudo para o sudeste do Brasil. Questão dos aeroportos internacionais, os maiores aeroportos, então a gente tem destaque, a região sudeste tem destaque no cenário econômico internacional, tanto que São Paulo, né, capital, é uma metrópole mundial, uma metrópole global, tá? Então, é o destaque do nosso país ali, a região sudeste. Beleza? Bom, aqui tem uma atividade, que é a atividade do que aprendi aqui da página 18, eu acho que eu peço para vocês fazerem lá numa das atividades, né, para deixar prontinho. Antes de falar sobre ela, eu gostaria de lembrar que a nossa atividade termina hoje, novo, né? E estamos indo para uma segunda atividade. Eu queria saber se a turma que está aí online, se já fizeram, se tem dúvida. Eu quero, antes de dar continuidade aqui à aula, falar um pouquinho da nossa atividade aqui, né? Se alguém tem dúvida, Davi que chegou depois, já fez? A Ana. Beleza, Ana. Teve alguma dificuldade? Estava fácil? Nenhuma dúvida? Então tá. Então já tem a atividade pronta, tá? Lá para vocês. Para amanhã começa. Já fez, Davi, também? Fechou, né? Ah, eu falei, você não estava, chegou depois. Você foi um que entregou online. Tá, então, beleza, então. Vamos para a região norte do Brasil. Norte, que é o pede aqui. O LDI. Então, essa atividade aqui da página 18, né? O que é região? Né, se a gente começar ali. Região é o quê? É uma divisão, né? Uma delimitação, tá ali, delimitação de áreas a partir de determinados critérios pré-estabelecidos. Então, ao invés de escrever essa coisa bonita, é um território dividido a partir das suas características também, né? Características semelhantes. A gente divide o território da forma que a gente quiser, do que vai nos interessar. Não é, eu vou fazer de qualquer jeito, né? Não, é do que a gente quer mostrar. Quero mostrar a parte mais econômica, quero mostrar a parte mais cultural, eu quero falar sobre história, eu quero falar sobre a questão também dos tamanhos das cidades. Então, cada região a gente pode classificar da maneira que quiser. E aí colocar os nomes das regiões e tal, né? A delimitação das regiões impede a integração? Não, né? Porque delimitar uma região, ela só quer dizer que dividiu pelas características. Uma coisa é você dividir no papel, outra coisa é aquilo que está ali na realidade, né? Não é porque a gente tem uma divisa do sul com o sudeste, o Paraná bem pertinho de São Paulo, que o Paraná não sofre influência de São Paulo, né? Ou vice-versa. Então, essa questão aqui é meio, sei lá, meio doidona, né? Cite dois tipos de regionalização mencionados no capítulo. Isso aqui, turma, é quase praticamente uma das questões que eu pedi lá, né? Daquela questão da tabela. Regionalização do IBGE, regionalização literária. Quantas regiões, qual foi o critério utilizado. Então, cita duas aqui e coloca aí, ó. Ele botou aqui várias. Resumidamente, duas das seguintes opções. Ele pede aí como exemplo. 4. Cite três diferenças entre a regionalização pelo IBGE e os complexos regionais. Três diferenças: IBGE 5 regiões, o do Pinchas 3. Segunda, pode colocar os nomes, né? E a terceira, pode colocar também que a do Pinchas Geiger, a do complexos regionais, não respeita os limites dos estados, né? Ela divide o Maranhão ao meio, por exemplo, né? Tira o norte de Minas Gerais e joga para Nordeste, não é Centro-Sul. Então, três características aí. Questão 5, informações sobre cada região, resumidamente. Então, aqui diz algumas características de cada uma delas. E a 6 é para fazer um mapa, né? No material de apoio, criando
sua própria regionalização, que é isso que a gente fala, né? Então, o aluno pode criar aqui. Tá? Essas atividades é importante. Oi. Pode me explicar um? Essa aqui, Sim. região, beleza. Região é dividir um espaço, dividir um território em características semelhantes. É isso. Isso é região. Região norte, quais são as características? Região sul, quais são as características? Então, alguém dividiu e deu esses nomes. Então, isso é região. Dividir um território, ou um espaço geográfico, né, pelo conceito, a partir das suas características. Ou critérios determinados, pré-estabelecidos, aí, né? Aí, cada um escreve do jeito mais bonito, aquele jeito que consegue entender. Aí eu pego aquele espaço e vejo, desse lado mais em cima, ali eu vejo que tem muito rio, então eu vou dividir ali, vai ser a região dos rios. Sei lá, depois, essa parte aqui é as praias, então essa aqui é a região das praias. E assim por diante, a gente estabelece um critério e divide o território e classifica ele. Isso que é região. Conseguiu pegar? Sim. Beleza, então. Então vamos lá para nossa região norte. Não tô com a pasta com as imagens, mas meu irmão foi visitar Manaus, ele e minha cunhada. Eu não conheço, e elas foram logo nesse teatro aqui, bem bonitão. Pô, vou ficar devendo para vocês. As fotos não estão aqui no computador, estão no celular. Até passar dá 5 horas da tarde. O computador é meio lerdinho. Então vamos lá. O que tem como objetivo? Compreender as características naturais, processo de inovação tecnológica, porque a gente vai falar de Zona Franca de Manaus, né? Quando a gente fala de região norte, a gente pensa no monte de matagal, floresta amazônica e índio. A gente tem não vou nem dizer que é preconceito, mas a gente tem essa visão clichê da região norte, né? Então a gente vai tentar quebrar nessas aulas agora, né? Essa questão da região norte e reconhecer a importância dos territórios, direitos dos povos, né, daquelas comunidades tradicionais, ribeirinhas, quilombolas, seringueiros, entre outros. A gente vai estar vendo ali a questão cultural também. Tá? Vamos ver então. População da região norte, IBGE 2019, a partir, né, de cada estado. Então, o estado que possui maior população é o estado do Pará, né? Com a população de quase 9 milhões de habitantes. Tá? Pequeno, o estado do Pará tem uma população, o estado, né, tem uma população menor do que a cidade de São Paulo. Então, por isso que é uma área, uma região norte é baixa densidade demográfica, ela tem uma grande extensão territorial, e o Pará também é bastante grande, né. O estado que tem menor população é Roraima, aqui, laranjinha, né, tem menos de 1 milhão de habitantes. Tá? Então, tá aí a divisão em relação à população da região norte. Natureza e cultura, vamos lá, a gente tem que voltar lá no LDI volume 2, né? Onde a gente fala de clima, onde a gente fala de vegetação e onde a gente fala de relevo. Né? Então, ele está falando aqui, ó. A maior parte do domínio da Amazônia, então uma floresta equatorial, né? Uma floresta amazônica. E clima equatorial, qual é a característica disso então, né? Floresta densa e úmida. É uma floresta com árvores bem grandes, né? E com alta umidade. O que que então, é uma floresta que possui aí, né, as suas características devido ao clima equatorial e também ao relevo. Tá? Esse relevo ele tem a importância aí de não ser tanto cheio de muitas montanhas e também não ter muitas quedas d'água, propicia, né, a esse tipo de vegetação e a esse tipo de questão hidrográfica também. Aqui, como a gente pode ver, o solo ele é bastante escuro, né, é uma característica da floresta amazônica, devido principalmente à quantidade, né, de vegetação que cai
no solo. Então, é uma floresta que a gente chama de floresta autossustentável. Tá? Ela não tem a necessidade de se colocar nenhum tipo de produto para que ela se desenvolva. Ela não tem nenhuma deficiência, deficiência química no solo e, né, para as árvores não crescerem, como é o caso que a gente vai ver no Cerrado, por exemplo. Tá? Depois, quando a gente chegar lá na região centro-oeste, a gente vai estar vendo aí um pouquinho da questão do Cerrado. Então, é uma floresta autossustentável. Toda a produção de folhas e bichinhos e produção orgânica, né, de solo para transformar em humus, né, para transformar em solo a parte da matéria orgânica, consegue alimentar a floresta toda. Tá? Então, essa é uma das características. E os rios, em sua maioria, não têm de correnteza forte, né? Eles são bem, quase que parando, assim. São rios bem lentos, assim, os afluentes. Tá? Quanto ao relevo, predominam as planícies. Então, são relevos bem mais retos, né? E planaltos e escudos antigos bastante desgastados. Então, eles têm baixa altitude, além das depressões. Foi o que eu falei, eles não têm montanhas altas com quedas de água dentro da região norte do Brasil. Tá? Daí aqui ele fala, né, o solo tem pouco nutrientes, mas são enriquecidos com matéria orgânica proveniente da própria floresta, a serrapilheira. É aquilo que eu falei para vocês, se a gente retirasse a vegetação, então, da floresta amazônica, provavelmente, né, quase que 100% de certeza, de que esse solo ele ficaria muito fraco e se tornaria um solo mais arenoso, solo de praia, né, aquela areia mesmo, tá? Porque é um solo pobre e só se mantém rico devido à matéria orgânica produzida pela floresta. Tá? Isso é bacana aqui de marcar, tá? Sobre a floresta equatorial. Vamos lá, então. Sobre o clima. O clima equatorial proporciona área, além da elevada temperatura, elevada ou alta umidade relativa do ar e também muita chuva em quase toda a região, com exceto o estado de Roraima, tá? Que apresenta uma estação de seca, mas ainda é clima equatorial. Por isso que quando a gente vê um mapa de climas, deixa eu ver se eu acho ele aqui para não ficar só na teoria aqui. Cadê? Climograma. Clima e domínios norte climáticos. Será que tá aqui? Eita, nada. Aqui, achei ele. Aqui, ó. É essa parte aqui, ó, equatorial semiúmido, tá? Que pega um pedaço do norte, no noroeste do Pará e Roraima. É disso aqui, dessa área aqui que ele tá falando. Os dois são equatoriais, equatorial semiúmido e equatorial úmido. Mas essa partezinha aqui, que é o semiúmido, é que tem uma estação de seca. Então, é dessa parte que ele tá falando ali, tá? Vamos lá, continuando então. Ali, o clima menos úmido e os solos mais rasos influenciam a vegetação que é em boa parte rasteira e com árvores mais espaçadas. Então, naquela parte ali que mostrou no mapa, não é o mesmo, a vegetação não fica parecida com a floresta amazônica, tá? Assim, a paisagem dessa zona de transição é a mais próxima do Cerrado que da Amazônia, olha só que interessante, né? Então, essa área aqui do mapa é uma área mais de características de Cerrado, né? Tá? Então, a gente continua aí com a LDI. É interessante, às vezes a gente não faz ideia, né, de que possa existir uma vegetação um pouco menos densa. Então, por esse motivo, tá, que a gente vê um clima equatorial semiúmido e já tem uma característica de uma vegetação ali próxima de cerrado, então é provável que se retirasse a floresta amazônica, se tornaria ali uma grande característica provável de ser um cerrado também, tá? Temperatura, amplitude térmica de 3 graus, ou seja, ela não tem uma grande variação de temperatura, lá é sempre quente. Eu tenho relato do meu irmão, foi para lá, ele disse bem isso mesmo, meu Deus do céu, eu não sei como é que as pessoas lá aguentam ficar na rua. Aí ele veio aqui, a gente mora aqui em Santa Catarina há mais de 20 anos, e aí ele teve uma proposta de trabalho e foi trabalhar lá por um tempo.
E Jesus, ele diz assim, não, só dá para ficar, dá vontade de levar o ar-condicionado para a rua, porque é muito quente. É muito quente durante o dia, é muito quente durante a noite, é muito quente de madrugada, é tudo muito quente lá. É uma característica, ele ficou em Manaus mesmo, né? Então, é uma característica aí do clima. Então, a amplitude térmica é baixa, ou seja, ele mantém aquele quenturão durante dia e noite. Exceto quando quase de vez em nunca, diz minha mãe, de vez em nunca, chega uma massa de ar polar lá na região norte. Ela chega mais no inverno mesmo. Se aqui está congelando, né, se a gente está com frio, porque a massa de ar polar vai passar aqui em Santa Catarina, vai passar no clima subtropical, lá bate uma brisazinha, uma friagem. Uma friagem assim que chega a uns 28, 30 graus a temperatura. Né? 28, 30 graus é quente pra gente, né? Mas para eles já começa a botar uma camiseta, né? Então é bem essa característica mesmo lá, tá? Então, ó, ao analisar as características naturais da região norte, algumas impressões comuns podem ser desfeitas. Então, o objetivo meu para esse que a gente vai ver, né, o objetivo aqui da geografia é tirar um pouco dessas nossas ideias, que a gente tem essas ideias clichês de cada região. Então, na última aula que eu perguntei para vocês, quando eu falo tal coisa, vocês lembram o quê? Eu falo região norte, eu lembro o quê? Né? É que a gente tem uma memória, um pensamento que a gente vai crescendo com ele e acaba não vendo outros detalhes de cada região. Então, o objetivo agora é esse, a gente desfazer um pouco desses pensamentos sobre as regiões, né? Seja a região norte, nordeste, centro-oeste, sudeste, até mesmo a nossa região sul, né? A gente não conhece tudo, então, para a gente ver aí as diferenças, o que é diferentão, o que te chamou a atenção, falou, professora, eu li tal página, não fazia ideia que era desse jeito. Então, vamos tentar buscar nessas aulas aí, agora é região norte do Brasil, se a gente consegue achar algo que seja diferente daquilo que a gente nunca escutou. Né? Então, vamos ver aí o que a gente consegue ver. Então, ele fala, né, suposta ocorrência de vegetações florestais em toda a região, ou o domínio elevado de temperatura o ano todo, característica que constatamos não ser a realidade para todas as porções do norte. Então, nem tudo é floresta amazônica, nem tudo é um forno, né? Importante abrir mão de possíveis estereótipos, é disso mesmo que eu estou falando, né? Estereótipo, aquilo que a gente já está impregnado em nossa cabeça, norte é isso, nordeste é aquilo, sudeste é tal coisa, sul é daquele jeito, centro-oeste é do outro jeito, né? E perceber as outras particularidades do nosso território, que é bastante grande, né? Então, olha só, Monte Roraima, tá lá atrás, ó, o Monte Roraima, que é é a divisa, aí vou ter que colar do mapa, aqui, cadê o mapa? Monte Roraima, é a divisa aqui com a Venezuela, eu tava tentando lembrar se era a Venezuela ou era a Guiana que ficava aqui, não, com a Venezuela. Tava tentando assim, ai meu Deus, mas é isso mesmo, tá? Então fica aí a divisa, essa área aqui que é o Parque Nacional. Nunca fui, né, mas dizem que é muito bonito. Tipo de relevo, se a gente olha daqui, né, é o quê? Isso aqui é uma planície, né, característico, mas a vegetação rasteira, até parece que eles estão, sei lá nos Pampas Gaúchos, né, bem, vegetação bem rasteira. E aqui em cima são os planaltos, né, e entre os planaltos nós temos as depressões, né? Entre um planalto e outro, essa parte aqui é a depressão. Ou também chamado de vale, né? Só para a gente relembrar aí o nosso sobre relevo, né? Os conceitos. Tá? Meu Deus do céu. 5,8 graus. Oxi. O Acre, 9,6. Então foi uma friaca mesmo. Chegou para chegar. Aqui foi uma exceção, né? Foi um recorde, foi uma exceção. Aí um pouquinho das questões aqui do Você é o Geógrafo, então é uma análise desse texto, né,
que eu acho, como eu falei para vocês, é importante a gente estar fazendo sempre as atividades do LDI, porque elas complementam as atividades que a professora envia para vocês, tá? Aqui é uma imagem de satélite falando sobre o desmatamento. Aí vai falar um pouquinho sobre espinha de peixe. Esses pontinhos brancos aqui são as nuvens, tá? Meu Deus, então aqui tá falando sobre o desmatamento lá em Roraima. Questionamento interessante, né? Amazônia, floresta natural ou antrópica? O que é antrópico mesmo? Antrópico é feito pelo ser humano, né? Antropologia é a ciência que estuda as ações humanas. Então, antrópico, ele está dizendo então que a floresta amazônica ela é natural ou é antrópica? Né? Então tem esse questionamento aí. Por que ele traz esse questionamento? Porque, né, claro, toda floresta na sua origem, na sua essência, é natural, é um domínio natural. No entanto, devido principalmente à chegada dos europeus, né, e na verdade, a gente só começou a explorar essa floresta a partir lá do século XVII, então levou tempo para a gente chegar até o norte do Brasil, né, essa exploração, tanto que aqui o forte do Belém do Pará é de 1616, né, então século aí 17, tá? E hoje, né, devido às descobertas arqueológicas e antropológicas, os estudos falam que essa visão que tem, né, da floresta amazônica que seria intocada pelos europeus não é também assim, já existiam povos pré-colombianos morando na floresta amazônica, tá? E além disso também, né, nos primórdios da colonização também teve, né, as cidades, plantações, fluxos, ou pequenos fluxos comerciais aí trabalhando, né, dentro da nossa floresta amazônica. Ah, isso aqui é bacana. Lá na página 23, falando sobre os nativos. É muito legal isso aqui, porque é a questão de como se trabalhar o solo na região, para não desgastar o solo, que eles já sabem que o solo é pobre, né? Eles fazem o rodízio dos alimentos que vai ser plantados ali, não plantam sempre o mesmo, não é uma monocultura, mas também eles também fazem o que a gente chama de pousio, né? O que é pousio? É quando deixa o solo descansar. Então, eles vão fazendo uma variação de vegetação, porque de alimento, porque cada alimento consome um nutriente diferente do solo. Então, se, por exemplo, eu vou chutar, tá? Porque eu não sou professora de ciências, aí eu tô chutando mesmo. Por exemplo, aqui eu planto a mandioca e a mandioca consome muito cálcio. Tô chutando. Aí o solo vai ficar pobre em cálcio. Aí eles, então depois da mandioca a gente planta a castanha do Pará, que a castanha do Pará, sei lá, eu tô chutando, tá, gente? É teórico, assim. Pergunta o professor de ciências ou de biologia, que ele vai saber explicar melhor isso. Mas a castanha do Pará, quando a gente planta, sei lá, uma parte dela vira cálcio, daí ela começa a renutrir o solo. Então, depois da mandioca, eu plantei a castanha do Pará, mas a castanha do Pará consome uma outra coisa do solo e dá cálcio para o solo. Então, é esse equilíbrio, né, que tem que ser feito dentro do solo, tá? Página 23, para a gente finalizar aqui, leitura de mapa, tá? Dispersão das plantas domesticadas na Amazônia. O que é domesticado? É porque são plantas, alguma delas que veio, né, de outros lugares e acabaram, né, sendo adaptadas para a floresta amazônica. Essa parte amarela é o Centro de Diversidade Genética, né, onde as plantas foram domesticadas, e os pontinhos são a distribuição da castanha do Pará pelo estado, pela região norte, né, então
tá? E as outras já estão os desenhos aqui, batata doce, cacau, açaí, o abacaxi, tabaco, mandioca, então, né, castanha do Pará. Então, é dessa forma aí que eles vão moldando. E claro que não há, nesse período aqui no antigo, né, milhares de anos, assim, não há tanto desmatamento, porque eles vão plantando entre as vegetações de grande porte. Tá? Eles vão plantando entre as vegetações das árvores, né, as grandes árvores lá da floresta amazônica. Geoglifos, olha que interessante. É onde os indígenas faziam os desenhos, né? Tá? No solo. Então tem os que, né, desenhavam nas cavernas, aqui desenhavam no solo, tá? Eles manipulavam para produzir o solo mais fértil e escuro chamado de terra preta de índio. Então, o índio fazia esse tipo de desenho para desenvolver o solo, tá? Uma forma de desenvolver o solo. Provavelmente a questão, né, da chuva, de passagem, então da água, tá? E fala aí das sociedades que desenvolveram, sociedades antigas que manejaram a floresta amazônica. E por isso, então, por esse motivo, que eles conversam e analisam sobre essa questão se a floresta amazônica é antrópica ou não é antrópica, porque se existe ser humano ali, estava modificando, mas aí a gente entra num outro debate, né? Toda modificação realizada por esses povos antigos não deram tanta alteração no bioma chamado floresta amazônica, né? E sim, veio posteriormente, né, com a chegada dos portugueses e dos seringueiros, e é outra coisa que a gente tem que estar conversando aí na nossa próxima aula, que terminou de agora. Tá bom? Pessoal, alguma dúvida sobre a aula de hoje? Amanhã já sai a nova atividade, tá? Pelo sistema. E era isso então. Tá? Fala, Davi. Tava apertando. A página 18 é para mandar a foto lá? A página. Não precisa. É Não precisa só não. manter, que se tiver alguma dúvida, a gente vai fazendo e conversando aqui nas aulas, tá? Ah, Não tá. Tá bom, então, precisa obrigado. mandar do LDI. Nada, imagina. Então, vamos lá. Para a gravação, né? Tô parando agora.